Jó capítulo 42, o versículo número 2, por gentileza. Irmão sentado como estão. Vamos meditar nesse texto bem conhecido. O Deus que pode todas as coisas. Ele pode curar o nosso interior, mas não só isso. Ele pode tudo em nossas vidas. Todo o poder me foi dado, Jesus disse, no céu e na terra. Não há Deus, nada impossível para o Senhor. Ele pode muito mais, então, daquilo que pensamos ou pedimos, conforme o poder que opera em nós. Veja que texto conhecido, palavra do patriarca Jó, é o último capítulo, depois de todas as suas experiências dramáticas que teve, perda de bens materiais, perda da saúde, perda da família e tantas coisas. Jó se encontra com Deus porque ele dizia que eu conhecia a Deus só de ouvir falar. E agora, depois de toda a experiência, a prova que Jó passou não foi para afastá-lo de Deus. Pelo contrário, aproximou mais Jó de Deus. E ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Toda a igreja? Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. A igreja? Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Novamente o versículo 2, 42, 2. Toda a igreja comigo agora, vamos lá? Bem sei que tudo podes. Oremos nesse momento. Pai querido, o Senhor pode tudo, Pai. O apóstolo Paulo, ele disse, eu posso também porque Ele me fortalece. Pai querido, obrigado porque esse poder emana de Ti, ó Pai. O Senhor pode e o Senhor tem sustentado a minha vida, esse ministério, a minha casa, a família, que na verdade não é minha, é Tua. E tudo é para a glória do Teu nome, ó Pai. O Senhor tem sustentado esse ministério, Pai. Cada uma família aqui representada também, ó Deus, é um milagre que o Senhor tem realizado, ó Pai. É o Senhor que tem cuidado de nós, ó Deus. Jó já tinha uma intimidade contigo tão grande, mas ele aprendeu, ó Pai, o Teu poder, as maravilhas, ó Deus, que é o Senhor que realiza, ó Pai, tudo em nossas vidas. Jó, no momento crucial, quando ele perdia tudo, a saúde também, a esposa distante, ele disse, eu sei que meu Redentor está vivo, e Ele vai se levantar em meu favor, ó Pai. Tu és um Deus que sabe de todas as coisas, nossos limites, ó Pai. E tem situações na vida do crente que ele diz, eu não aguento mais. Obrigado a Deus porque o Senhor sustenta, e nós estamos perseverando, ó Pai, até o fim, porque o Senhor está sustentando cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender esse Teu poder e o que ensina a Tua palavra para cada um de nós, ó Deus. Que, ó Pai, não possamos, ó Deus, com a nossa ignorância, ó Pai, achando que sabemos das coisas, porque na verdade é o Senhor que sabe. O Senhor sabe o amanhã, o Senhor sabe o futuro, porque o futuro está em Tuas mãos, ó Pai. Nós estamos aqui hoje, agora, neste domingo, nem sabemos o que vai acontecer mais tarde ou o que acontecerá no dia do amanhã. Mas o Senhor pode nos preservar, o Senhor pode nos livrar, o Senhor pode nos salvar, o Senhor pode escrever o nosso nome no livro da vida, como o Senhor fez, ó Pai. Tu és maravilhoso. Eu bem sei que tudo Tu podes e nenhum dos Teus pensamentos pode ser frustrado. Obrigado, porque esse poder, ó Pai, a igreja aprendeu, nós conhecemos, ó Pai. Ajuda a cada um que ainda não tem esse entendimento, e que nesta noite seja uma noite de entrega ao Senhor, para que a sua vida seja realmente conduzida pelo Teu Espírito Santo. Oramos, pedimos perdão do nosso pecado, entendimento da Tua palavra, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. O livro de Jó
é um livro que realmente dá vida, né? Da experiência, a gente aprende muito com Jó. Você leu o primeiro capítulo de Jó, quem era esse homem? Um homem que Deus dá um destaque a ele, um homem íntegro, um homem sincero, um homem temente que se desviava do mal. Jó foi um homem elogiado pelo próprio Deus, diante de Satanás, diante das trevas, quando ele disse: você viu meu servo Jó. Mas, irmãos, a gente aprende também que Jó, ele, no decorrer das provações, que ele ignorava o que estava acontecendo no mundo espiritual, ele cresceu também. Ele cresceu e aprendeu a depender mais de Deus ainda. Eu sei que tudo pode. A nossa suficiência vem de Jesus Cristo. Não que possamos pensar como de nós mesmos alguma coisa. Tudo podemos porque Ele é quem nos sustenta. É Ele quem sustenta você e sustenta a mim. Por isso que eu quero pedir para você não ter medo do amanhã, não ter medo desse mês de maio. Tenha não. Jesus está presente, é Ele que vai ajudar. Ele sustentou você até hoje, a mim também, e Ele continuará sustentando com a sua mão. A suficiência de Cristo, baseado nesse versículo de Jó, de toda a experiência, eu poderia trazer vários temas para a gente refletir, como Deus pode. Ele pode nos perdoar. Posso ouvir um amém, irmãos? Ele pode. Deus pode nos curar fisicamente. Lá no Salmo de número 113, é Ele quem cura nossas enfermidades. É Ele quem sara a nossa enfermidade. Ele cura também nossa enfermidade espiritual. Deus pode curar o nosso interior, os segredos dos homens, aquilo que oprime. Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus pode também desembaraçar nossos caminhos. Quem sabe nesta noite tem alguém aqui com o caminho tão embaraçado. Você sabe que Deus pode tirar você dessa bronca. Pastor, eu estou numa bronca tão grande. Deus pode tirar você dessa bronca. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Deus pode criar situações e dar vitória. Deus pode tudo. Eu bem sei que tudo tu pode todas as coisas, e nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Deus pode restaurar a tua casa. Diga amém, irmãos. Ele pode derramar o amor dele no coração, e aquele marido indiferente, ou aquela esposa que acha que já não tem mais jeito, Deus renova e dá um banho da sua graça e do seu amor, e você pode ter um novo lar. Deus pode fazer-nos próspero. Sim, Ele pode fazer prosperar. A nossa prosperidade vem do Senhor. A nossa alegria, tudo que temos, é o Senhor que nos dá. Ele pode agir quando chegam situações impossíveis, difíceis, e a gente diz: e agora? A própria medicina diz que não tem uma resposta. A gente às vezes fica esperando o pior. Sabe o que é que Deus faz? Ele entra e muda o quadro da pessoa. Eu estava dizendo a Paulo, ele está me escutando agora, que muitos vão se surpreender quando ele entrar por esta porta, e ele vai entrar com alegria, e ele diz: pastor, assim que eu entrar, não se assuste, eu vou dar um glória a Deus, porque eu via os médicos me desenganando, eu via as pessoas dizendo que não tem mais jeito, mas Deus está preservando a minha vida. Ele pode todas as coisas. A igreja pode dizer amém, irmãos? Então, para Deus nada é impossível. Ele cura, Ele tira as mazelas do homem. A gente às vezes acha que sabe, e vai descobrir que não sabe, e vai saber quem sabe é Deus. Ele é quem sabe todas as coisas. Às vezes a gente nos julga e nos vê tão alto. Você não é tão alto não, minha irmã, meu irmão. Quem é alto, quem é grande é Jesus, e é Ele que pode operar maravilhas em nossas vidas. Se você está onde está, lembre-se que é Deus que está te fortalecendo, está sustentando, está dando condição a você continuar. Você pode dizer um amém, irmãos? E eu fiquei pensando: Senhor, que mensagem é essa? Eu posso tudo, eu posso todas as coisas, é Deus que pode. E Jó fez essa declaração: eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Você sabia que Deus tem um plano na sua vida? Por favor, diga ao seu irmão: Deus tem um plano na sua vida. Você acredita que uma certa vez na minha adolescência eu estava tão desanimado? Adolescente desanimado é uma coisa muito triste, irmão. E eu estava andando pelo caminho desanimado, e nesse dia eu ia para um culto. Era já um jovem, adolescente, ainda ajudar adolescente jovem. Eu fui para um culto. E quando eu estava chegando perto do culto onde eu ia, eu fui com os passos bem curtos para chegar atrasado mesmo. Eu não estava querendo nem chegar.
Mas eu disse, eu vou. Eu disse ao pessoal que ia, mas vou. E quando eu estava chegando no culto, já tinha começado mesmo. E a irmã estava cantando uma música. Deus tem um plano para cada criatura. Você acredita que isso me animou? Eu disse, o Senhor tem um plano na minha vida? Ele disse, tem um plano. E foi muito fácil não. No começo, nossa vida, casamento, tantas coisas difíceis. Eu estava aconselhando um casal, dizendo, é tão difícil, irmão. Mas a gente, depois de 40 anos, a gente tem alguma coisa para contar. Experiências para contar. E Deus, Ele com um plano na minha vida, Ele fez coisas e faz que eu nem posso imaginar, que eu nem acreditaria se alguém me contasse, mas quem fez e faz é Jesus, ó Pai. É Ele quem faz. Então se anime, não vai ficar só aí não. Deus vai fazer muito mais coisa, além do que pedimos ou pensamos. Irmãos, é tanta coisa, que eu confesso que ainda não estou preparado para contar tudo. O que Deus tem feito, mas Ele disse, vai ficar só ainda, vou fazer. Tem gente que olha, não entende o trabalhar de Deus, mas eu quero dizer que Deus pode fazer muito mais na tua vida. Não fique pensando que acabou, não diga que acabou, né? Diga que você é um vencedor, porque com Cristo é vencer ou vencer. E Jó viu 10 sepultamentos saindo da sua casa, os 10 filhos enterrados. É fácil ou não? Não. Ele viu toda a sua fortuna, todo o patrimônio que ele construiu, se acabando tudo. É uma experiência terrível, deve ser uma experiência. Outro dia uma irmã estava aperreada, ligou para mim, pastor, eu estou na prova, que luta, Satanás está se levantando, pastor, ore por mim. Eu disse, que foi que houve, irmão? Queimou meu liquidificador. Eu disse, mas que luta mesmo, né? E ela disse que era o segundo que tinha comprado. Eu disse, não sei qual é a marca, mas se tiver na garantia, leve. Uma luta, porque um liquidificador, imagina a luta de Jó, acabando tudo, e Jó diz, Deus me deu, Deus tomou, bendito para sempre seja o nome do Senhor. Jó não reclamava, porque ele depois descobriu, ele pode tudo. Se ele quiser, ele pode até me dar mais 10 filhos. Aí disseram, pastor, não era 20 não, Deus não disse que ia dar tudo em dobro a Jó, mas já tem 10. Uma mãe que tem 10 filhos, mesmo que perdeu, nunca esquece, filho é filho para sempre. E Jó teve mais 10, então foram 20 filhos, né? E ele nunca esqueceu daqueles outros 10. Eu penso assim, dessa forma. Meus irmãos, Ele pode quebrar qualquer maldição. A igreja pode dizer amém, irmãos? Alguém está dizendo que você está amaldiçoado? Não, Ele quebra a maldição. Ele quebra o laço. Esse negócio parece que nunca muda, mas Deus pode fazer isso na sua vida. Parece que é uma sina, tudo para mim dá errado. Comece a pensar que Deus vai mudar o quadro. Deus vai fazer milagre na sua vida. Eu posso ver amém? Amém. Ô, irmão, a igreja pode orar. Está em oração. Quem tiver com o celular, brincando com o celular, pode desligar, por favor. Porque o culto já começou. Deus quer operar. Ele quis operar, mas muita gente não quer deixar Ele operar. E Ele está operando aqui nessa noite. Desliga o celular, por favor. Senão depois eu digo a papai e mamãe, viu? Pronto, já deu o recado, né? Então Deus pode todas as coisas. Ele pode criar uma situação na sua vida e mudar tudo. E eu fiquei pensando em todo esse poder de Deus. Ele pode perdoar, Ele pode curar fisicamente, eu tenho visto isso. Ele pode curar também espiritualmente. Não é? Hoje o irmão pedia no evangelho, pastor, ore pela minha esposa, que o problema é espiritual e a gente precisa estar em oração. Ele pode desembaraçar nossos caminhos. Muitas vezes é o pecado que está embaraçando, mas Jesus pode perdoar os nossos pecados. Ele pode nos fazer tudo novo. Ele pode transformar. Deus pode fazer tudo novo. Você crê, irmão? Diga amém. Ele pode todas as coisas. E foi pensando nisso, nesse Deus que pode tudo. O ser humano, ele tem muitas limitações. Nós temos muitas limitações. A medicina, com todo o avanço que ela tem, ainda ela tem suas limitações. Seja qual for o campo do conhecimento, ainda tem coisa a se descobrir. Quem sabe tudo é Jeová. É por isso que a gente gosta de Jeová, do Deus que sabe todas as coisas. O homem, por mais que se esforce, é pela graça que nós somos salvos. Não é a nossa forma de ser, porque nós somos melhor. Não, é a graça de Deus. É Ele que pode nos perdoar. É Ele que pode fazer algo novo na nossa vida. Eu gosto muito daquela expressão em Romanos, quando Paulo diz que Deus, Ele encerrou a todos na desobediência. Nós somos pecadores, igreja. Nós somos desobedientes, mas Deus, mesmo assim, Ele nos salvou. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você sabe disso?
Paulo também diz que Deus prova esse amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecador. Você e eu, nós somos falhos, cheios de defeito, mesmo assim Deus nos ama. Mesmo assim Ele pode nos salvar, Ele pode nos levar para o céu, e só entramos no céu por Jesus Cristo, não há outro meio de ir. Para o céu por Jesus irei, grande é meu prazer, de certeza ter para o céu. Hoje, essa semana eu estava dizendo a alguém, eu louvo muito a Deus e agradeço, porque Deus me deu a certeza da salvação. Quem tem certeza da sua salvação aqui, irmão? Não é nem mérito da gente, é porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Jesus disse, em verdade vos digo, que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não vai entrar em juízo, mas passou da morte para a vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus pode nos perdoar. Diga para seu irmão assim, Deus pode te perdoar. Diz a ele, vai. Não duvide do perdão. Eu me lembro de um pastor que certa vez falou, estava uma reunião e estava começando o culto lá, um culto de um momento de oração, e tinha um grupo, e a irmã que está dirigindo, ela atrasou. Aí vamos começar com quem a gente vai começar, outro irmão pode dirigir, e se ela chegar, ela dá sequência ao culto. Aí, quem vai dirigir? Eu dirijo, talvez um líder lá. Aí você vai orar para começar o culto, para começar esse momento. Aí o irmão orou e pediu no final, Senhor, perdoa as multidões dos meus pecados. São muito. Meus pecados são muito como a areia do mar. Perdoa. E ele fez uma oração pedindo perdão dos pecados, pedindo perdão. E todo mundo, amém, amém, amém. E ele fez, obrigado, porque eu tenho certeza que o Senhor me perdoa. O Senhor nos perdoa, em nome de Jesus. Aí disse amém, né? Quando ele termina a oração, a porta se abre e chegou a dirigente. Aí chegou a irmã, então a irmã está com a palavra. A irmã justificou por causa do atraso que aconteceu, mas vamos começar orando. A irmã já orou, a gente vai orar de novo, irmão. Quanto mais oração é melhor. E a irmã, sem saber quem tinha orado, mandou o mesmo irmão orar. Estava fazendo 1 minuto que ele orou, 2 minutos, ele fez, Senhor, perdoa a multidão do pecado, mas um tempo de novo ele pediu perdão pela multidão do pecado. Ele não tinha orado, não fazia nem 1 minuto. Parece que a gente tem isso, carrega com isso. A Bíblia diz que nós somos pecadores, e esse sentimento a gente tem, que sabe que somos falhos. Você sabe que você é falho. A gente às vezes espera, cobra as coisas dos outros que a gente não consegue também. A gente vive pela graça. O próprio apóstolo Paulo diz assim, pela graça que sois salvos, é mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. E sabe qual é um tema que me fascina muito dentro da Bíblia? Dentro da teologia do Novo Testamento, do Antigo Testamento também eu encontro, é o perdão, a graça de Deus. Ele cura o interior, porque Ele nos conhece. Ele conhece um homem. Veja aí o Salmo número 139, veja o versículo 13, especificamente esse versículo 13, do Salmo 139, que fala sobre o conhecimento de Deus a respeito de nós. Olha o que é que está escrito. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Você sabia disso, que Deus formou? E Ele lhe viu ainda de uma forma embrionária, você não tinha nem sido formado, Deus já viu tudo. E esse momento, Ele estava formando você. A sua mamãe, o seu papai só viu pelo menos nas sombras, né? Quando tira ali a ultra. Mas Deus já viu você, sabia quem você, e você estaria aqui nesta noite adorando a Ele. Ele nos conhece, Ele nos transforma, é Ele que nos perdoa. Ele pode isso, Ele pode. Certa vez eu ouvi um pastor, um professor pregando, ele disse, Deus está vendo a gente agora, a gente se arrependendo, aceitando a Cristo, Ele está vendo agora Adão pecando. Esse Adão pecando, Ele está vendo agora. Porque Deus não tem essa questão de barreira do tempo, Ele vê tudo, Ele pode tudo. Ele pode, Ele te abençoa aqui, presta atenção, Ele te abençoa ali, Ele te abençoa lá, e Ele cuida de você. Você está preocupado com algo amanhã, Ele já está tratando. Descansa no Senhor e espera nele. Ele aqui já te ajuda lá, é lá do outro lado. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E o que mais me impressiona, Jó dizendo, tudo tu podes, e os planos que Deus tem na minha vida não pode ser frustrado. Deus tem um plano em cada criatura. A menina cantando, mas como cantava, foi a esposa do pastor Daniel Batista, nunca mais eu esqueço. A irmã Kézia, alguns conhecem, ela estava cantando essa música, e para mim foi um bálsamo. Eu disse, quer dizer que você tem um plano para a minha vida, eu sem saber de nada como ia ser, estava confuso com muitas coisas, eu falei, estou eu preparando um plano para você. Então, se você tiver certeza, você vai continuar caminhando, marchando, que apesar de todos os infortúnios que você está passando agora,
Deus está agindo, fazendo algo maravilhoso. O povo no cativeiro, e Deus falando, eu bem sei que tem um pensamento a vosso respeito, é pensamento de paz, e não no mal, para no final eu dar muito mais do que você está pedindo. Deus está cuidando de você. Você vem nessa noite para Deus dizer, eu estou cuidando. Tem coisa embaraçada, vou desembaraçar. Tem coisa que está caindo, eu vou levantar. Deus é Deus que faz um milagre, irmãos. Eu não traria essa mensagem se Deus não mandasse entregar. Eu posso tudo. Você está preocupada com a filha, né? Deus pode mudar o pensamento de tudo. Deus pode fazer muito além, porque Ele conhece o nosso amanhã. Mas uma das coisas que, além dessa cura interior, tudo que Ele pode fazer, tem um texto na Bíblia que fala sobre o poder de Deus, né? Deus, Ele fala conosco que Ele pode fazer uma coisa que ninguém nessa terra pode, até hoje, nem vai poder fazer. Sabe o que é? Entre tantas coisas, é perdoar pecado. Veja um texto aí em Mateus que eu achei curioso, Mateus capítulo 9. Inclusive a gente está lendo o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. A gente vai ler um texto que Jesus estava em Cafarnaum e houve a cura de um paralítico. Veja aí, Mateus capítulo 9. Veja o que Deus fez. Duvidaram, né, do próprio Jesus Cristo. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado no leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico, coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si, ele está blasfemando. A igreja comigo, vamos lá? Jesus, porém, pois o que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e ande. A igreja? Versículo 7, todo mundo junto, vamos lá? E o homem se levantou e voltou para casa. Aleluia. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus que tal autoridade, que dera tal autoridade aos homens. Meus irmãos, quem perdoa pecado é Deus. Disseram, eu já disse, mas eu perdoo também. É mais fácil dizer perdoa sobre o teu pecado. Tem muita gente que pede perdão a Deus e vai orar de novo com aquela mulher. Perdoa a multidão de pecado. Eu quero dizer que Deus perdoa e lança teus pecados na profundeza do mar. Porque se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Confessa, mas fica sempre se lamentando. Já foi perdoado. Perdoado, foi perdoado, os meus pecados foram perdoados, porque nós não merecíamos, mas quem perdoou foi Jesus. Ele perdoa, e perdoa de uma vez, e perdoa para sempre. Por isso que ele diz que a alma que pecar vai morrer, mas onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça e o perdão de Deus. E eu quero declarar nesta noite, você que acha que é um lixo, que não serve para nada, Jesus te ama, e Ele já perdoou teus pecados. Ele perdoa quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você o recebe como seu Salvador. É mais fácil eu dizer levanta-te e anda, ou dizer os teus pecados estão perdoados. E eu queria pensar, meu irmão, rapidamente nesse texto. Eu creio que os irmãos muito inteligentes já entenderam que Deus pode tudo. Diz para teu irmão, Deus pode tudo, rapaz. Deus pode tudo. Qual é a dúvida? Ele pode todas as coisas. Mas pastor, estou prezando, Ele pode fazer muito mais. Ele pode tirar esse abuso, tem gente abusado toda hora, é ou não é? E Ele pode mudar. Deus com a cara abusada toda hora, Deus pode transformar. Ana vivia triste, aí quando Ana orou, a graça de Deus invadiu ela, vai ficar grávida, mudou o semblante e Deus deu vitória a Ana, porque Ele pode tudo. Uma certa vez alguém perguntou, rapaz, eu não sei como as pessoas vivem com salário mínimo. Vive, irmão, está difícil demais, mas a misericórdia de Deus faz viver. Você acredita que Deus ainda hoje multiplica pão? Você tem dúvida disso?
Deus cria situações ou não? Cria situações. Eu acredito tanto nisso, irmão. Eu sei do poder de Deus na vida da gente. Às vezes, não. Porque a mulher acorda de madrugada, pastor, toda hora perguntando uma coisa. Eu estou enlouquecendo. Marquei uma consulta. Estou mudando remédio de pressão porque eu estou doidinho. De dia ela dorme qualquer coisa, eu não consigo dormir de dia. É minha hora de dormir à noite. E de noite ela pergunta, e aí, como é que a gente vai resolver? Está nessa hora? Não. Já saí do coral, tudo. Vê que agonia, meu irmão. Porque perturbou a vida desse irmão. Deus sabe que eu estou falando a verdade e não minto, nem estou brincando. O que aconteceu é engraçado, mas foi desse jeito. Aí o presbítero foi lá, uma visitação, um grupo de irmãos fez, olha, nunca mais acorda ele de madrugada. Aí encerrou o caso, parece que melhorou a situação. Não sei se você é desse aí, que está sem sono. Às vezes eu até sem sono também, mas eu deixo Marisa quieta, às vezes ela tal, e vou ali. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus perdoa pecado. A gente já falou sobre isso. Mas qual é o alcance desse perdão? Em primeiro lugar, qual é o alcance do perdão? Eu diria que o perdão é abrangente, é pleno, é total. Olha, Deus não perdoa 50%. Deus não perdoa 60% dos teus pecados. Nem 99%, porque ainda ficaria 1%, a gente não poderia ter acesso a Deus. É pela graça do Senhor. Ele não perdoa 90%. Ele faz uma limpeza geral. Ele remove as raízes lá no interior. Ele vai no porão da alma e tira essa agonia do teu coração. Jesus cura o nosso interior. Ele vai onde ninguém pode ir. Se você essa mensagem está encontrando sentido para você, porque você fica remoendo o passado, lembrando das coisas que você já pediu perdão a Deus, para com isso, vai viver uma nova vida, vai viver para Cristo, vai viver com alegria, vai fazer a obra do Senhor, e fica remoendo o que passou, e não vive em paz esse marido, e não vive em paz essa mulher, porque se não estão lembrando do passado, vai viver o novo de Deus na tua vida. O apóstolo Paulo disse, ele ficava muito triste porque ele perseguiu a igreja, mas ele sabia que Deus tem perdoado o pecado dele. Ele disse, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Era muito elogiado Paulo, perseguido também. Escreveu a metade do Novo Testamento, fez, eu não sou digno, porque eu persegui a igreja de Cristo. Ele sabia que o pecado dele, mas ele também sabia que Deus perdoou. Ele disse certa vez, na hora do morte dele, chegando perto, eu sei quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro. Eu não sei o que de mal ou bom está reservado a mim, mas eu sei que Deus vai fazer o melhor para a minha vida. Acredite, vai dar certo. O pecado é perdoado. Olhemos para a palavra, veja o que é que fala. Deus opera a nossa vida, como Ele trabalha. Bem rapidinho aí, uma consulta bíblica. Salmo 103, versículo 3. Queria que as mulheres, as vozes femininas, pudessem ler esse versículo. Salmo 103, o verso 3. Todas as irmãs, vamos lá? Que coisa, né? É Ele quem perdoa quase todas ou todas? Todas as tuas iniquidades. E é Ele quem sara. É Jeová Rafá. Você crê no Deus que cura? Você sabia que Ele tem cura esta noite aqui para você? Ele é cura na nossa vida. Ele pode tudo. Irmãos, eu quando estou pregando, às vezes eu fujo da forma homilética para falar o que o Espírito fala ao meu coração, dizer que é um Deus que está fazendo algo na tua vida diferente nessa noite. Ele pode transformar essa situação, essa preocupação que tem atingido o teu coração. Meus irmãos, tem um salmo que eu gosto muito de ler, é muito conhecido, 1 João, capítulo 1, versículo 7, mas eu queria novamente que a igreja, de pé, por favor, lesse comigo Salmo 130. Salmo 130, por favor. Esse salmo, vamos ler ele todo. Das profundezas, olha aí, veja a palavra. Esse salmo é conhecido como salmo das profundezas, da alma. Veja o que é que o salmista diz. A igreja comigo, vamos lá? Das profundezas, escuta, Senhor, estejam alertas
Bem forte o três, vamos lá. Se tu, Senhor, eu quero ver quem é que escapa. Se Deus for observar nossos pecados. Mas olha o que é que diz o verso 4. Mas contigo. Eu posso ouvir um amém? Amém? Pode sentar. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, os pecados dos homens, de todos nós que estamos aqui, quem ficaria de pé? Aí Deus abre um telão aqui e coloca a tua vida aqui no telão. Talvez você abrisse um processo que não me constrangeu, porque é muita besteira. A gente veste roupa de crente, pega a Bíblia, tu vem para a igreja, fica bonitinho. Mas no dia a dia da gente, muitas vezes, precisamos melhorar. Se Deus revelasse o interior, Deus sonda os corações. Vocês viram o que Deus falou. Por que vocês dizem no coração isso, isso e isso? Porque Deus está ouvindo a voz do coração de cada um de nós aqui nesta noite. E Ele pode mudar a nossa situação. Contigo está o perdão. Se tem alguém com perdão, é o que João disse. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é Jesus de Nazaré. Só Ele pode fazer isso. Ah, pastor, eu dei 1 quilo de açúcar, dê mais. Não é o açúcar, não é 1 quilo de feijão, não é as tuas boas obras que vai limpar teus pecados. É o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário que pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Contigo está o perdão para que seja temido. Isto é, irmão, um estímulo para eu pecar? Não. Ah, Deus perdoa mesmo, vou pecar? Não. Você está debaixo da graça do Senhor. É um convite de Deus para que eu sinta encorajado e confesse a Ele os meus pecados e que pela sua graça eu seja perdoado. Nenhum de nós podemos sair daqui sem fazer uma análise, um pessoal. A gente sempre faz isso na ceia. De hoje a hoje certamente vamos falar sobre esse tema. Examine-se o homem a si mesmo e come esse pão e beba desse cálice. Examine como é que está a sua vida. Examine, cada um podemos fazer um exame pessoal. E Deus é o Deus da misericórdia, está te perdoando. Mas, irmãos, eu fico pensando, o pecado que tão de perto nos assedia, veja em segundo lugar também a importância, o alcance, nosso alcance do perdão, mas a eficácia do perdão. Lá no profeta Isaías, Deus perdoa e apaga os nossos pecados. Temos muitas referências bíblicas que falam de uma forma eloquente do Deus que perdoa, lá no Antigo Testamento. A gente sabe da história de Jonas, e Deus perdoou toda aquela cidade que estava em pecado, que era ignorante, e Deus perdoa a todos. Deus é o Deus do perdão. O profeta Isaías 43, 25 fala sobre isso. Jeremias capítulo 50, versículo 20. Atos, abra por favor, Atos capítulo 3, versículo 19. Está escrito assim, Atos capítulo número 3, 19. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os vossos pecados. Só tem essa forma, quando o homem se arrepende, quando confessa. A gente já leu o texto, se confessar os pecados, ele é fiel e justo. Mas muitas vezes a gente quer alimentar pecado de estimação e continua pecando, sabendo que está errado, mas continua pecando. Essa noite estamos sendo convidados para perdoar, pedir perdão dos pecados. Miqueias, ele diz que ele esquece o nosso pecado. Miqueias 7,18 fala sobre isso o profeta Miqueias. Aliás, eu estava observando esse texto, fazendo as pesquisas. Em toda a Bíblia fala do Deus do perdão. Em toda a Bíblia. Quando Deus deu a sentença de Adão e Eva expulsando, mas ele apontou o caminho da graça. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão, do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer em que, igreja? Na misericórdia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Você vai ter a melhor semana da sua história, essa semana que começa hoje, porque você vai entrar no altar e vai pedir perdão a Deus, e tem coisa que está bloqueada, Deus vai desbloquear. Deus vai desbloquear, porque houve confissão de pecados. Aqui temos muitos textos, quando o casal, quando a família, quando o irmão resolve confessar a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e abrir a porta para mim e para você. Meus irmãos, Ele lança nossos pecados na profundeza do mar. Miqueias 7,19, está escrito assim, o Deus que esquece o pecado, não é? E Ele quer nos dar o perdão. O perdão de Deus
é algo sério, irmão. O perdão de Deus é algo sério. É para valer. O perdão de Deus é eficaz, porque ele é fruto do sacrifício de Cristo. Ele disse: está consumado. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que perdoa, e Deus leva a sério isso. A base do nosso perdão é Jesus Cristo. Aliás, é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Você não merece, não tem reza bonita, não tem oração bonita, se não for uma oração quebrantada. Se não quebrantado, Deus contempla um coração quebrantado, responde a oração e dá vitória àquele que crê. Eu sei orar, acaba com isso, irmão. Essa vaidade nunca vai ter fim, não é? Acho que nem aquele publicano. Chegou lá no altar, o fariseu cheio de palavras bonitas, era cheio de S, tá certo, tem que falar bonito mesmo. Mas Jesus olhou aquilo ali e disse: não. O outro bateu no peito e disse o quê? Tenha misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou o quê? Está lá em Lucas 18. Então, meus queridos irmãos, caminhando já para o final, mas ainda eu queria... Qual é o resultado do perdão, pastor? Eu queria dizer para os irmãos que Deus leva a sério. O bisturi de Deus vai no fundo, vai lá no fundo mesmo. Ele está tratando alguém aqui nessa noite, está tratando. O tempo todo a gente falando dessa graça, desse perdão. O perdão de Deus não é algo superficial, igreja. A obra de Deus é completa. Diga assim: a obra de Deus é completa. Deus vai até o final te levar. Ele tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o final. Não pense que Deus vai te deixar só, não. Ele está com você no sufoco, na hora da dor, na hora da tristeza. Ele é o Deus presente. Quando Deus perdoa, Ele perdoa mesmo. Alvo mais que a neve. Quem não lembra dessa música? Sim, é de todo o pecado que Ele nos perdoa. Mais alvo do que a neve serei. Sim, nesse sangue lavado. E Deus purifica. Aleluia. E eu quero concluir com... Qual é o resultado do perdão? Deus perdoa, o alcance do perdão é grande, a eficácia do perdão é real. Agora chegou a hora da igreja orar, porque Deus está perdoando alguém que acha que nunca vai ser perdoado. Deus está te perdoando hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabia que o perdão nos cura? Cura interiormente. Tem gente doente, irmão, porque não tem o perdão. Veja o Salmo 32. Eu vou ler aqui para você, você fica em oração. Esse Salmo de Davi eu gosto muito. 32:1. Davi estava doente, mas ele confessou. Os ossos dele doíam, ele gemia. E ele escreveu: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor chegou ao final, secou como o calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Isso aqui é um salmo de confissão, igreja. Ele perdeu a paz, não dormia bem, não acordava bem. E talvez alguém entrou na igreja hoje assim. Ore por essa pessoa, porque é uma noite de libertação. Deus está fazendo libertação. Deus está dizendo que perdoa você porque você é muito amado. Você é muito querido de Deus. Você nem sabe o quanto Deus cuida de você. Você é a menina dos olhos do Senhor. Para onde você vai, Deus fala isso contigo. Ele está cuidando de você. Ele te coloca no colo como uma mãe. Ele está ninando você. Ele está te perdoando nesta noite. O resultado da confissão, o perdão de Deus. O perdão nos devolve a alegria que foi perdida. Davi disse quando pecou: torna-me a dar a alegria da tua salvação. Tem crente que não está alegre para cantar, não está alegre para orar, não está alegre para evangelizar, perdeu a alegria, vive com a cara fechada para todo mundo. Isso é crente sem a alegria da salvação. Davi, quando percebeu isso, ele pediu perdão. Está lá no Salmo de número 51.
o versículo 12. Coloca, por favor, aí, Salmo 51, 12. É muito bom, quero ler para você. Olha que Davi disse: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Se o Senhor fizer isso, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Tem gente que nunca vai evangelizar, nunca vai falar do perdão, porque não sente o perdão na sua alma. É uma pessoa amarga, é uma pessoa triste, é uma pessoa revoltada com o passado. Não esquece de agradecer ao Senhor que Deus resgatou. Aí quando você for liberta, minha irmã, meu irmão, aí você vai ensinar o que é o perdão às pessoas. Por enquanto você não é apta, você não é apto a fazer isso, porque você não sentiu o perdão de Deus, vai ter dificuldade. Jesus disse assim: perdoa, Pai, que eles não sabem o que estão fazendo. Isso na hora da cruz do Calvário, da sua morte. O resultado de perdão, irmão, gera prosperidade. Por favor, pensa nisso. O perdão de Deus gera prosperidade. Lembra de Isaías 59:1, por favor. Veja o que é que acontece. Isaías 59:1. Sabe por que você não prospera? Porque tem alguma coisa travando, e o perdão de Deus vai fazer isso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. O verso 2: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre você e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem levam a esconder o rosto de vocês, para não ouvir seus pedidos. Veja aí, por favor, Provérbio 28:13. Às vezes é importante que você diga isso, presta atenção. 28:13 de Provérbio: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Você quer alcançar misericórdia nessa noite? Pastor, meus pecados são muitos. Não é maior do que a graça de Deus, não. Meus queridos irmãos, muitas orações não são atendidas, e muitas vezes nós não somos aceitos diante de Deus. Sabe por quê? Maltrata a mulher o dia todo, com pressão, não só agressão física, psicológica. Depois que quer orar, Deus não vai ouvir tua oração. As tuas orações vão ser impedidas. Sinto muito dizer a você, porque você é insensível à sua esposa. É só o que você quer, e Deus não se agrada de você. Deus está falando contigo nessa noite. Está na hora de você interiormente. Você não terá coragem de fazer isso publicamente, mas pedir perdão a Deus, e pedir perdão à tua mulher pelo massacre que tem feito a ela ao longo dos anos. Assim diz o Senhor nesta noite. Eu sinto meu coração, estou dizendo isso. É ignorante com a esposa, trata mal, a esposa tem até medo, assustada. Você precisa de libertação. Vive numa vida de aparência, e Deus conhece o teu coração. Muitas orações não são atendidas, porque nós somos bem-sucedidos, porque tem um pecado. E vice-versa, viu? Mulheres que maltratam seu esposo também. Então, concluindo, Deus pode nos perdoar, e Ele quer perdoar. Gostaria que você, o culto está terminando, orasse. Eu acho que você entendeu o que Deus quis falar com você. Ele pode tudo. Ele pode fazer uma vida nova. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E você veio aqui nesta noite, e Ele quer mudança na tua vida. Crente todo mundo somos. Não quero chamar aqui ninguém para ser crente. Está todo cheio de crente nas igrejas. Mas você é uma pessoa arrependida e quer uma nova vida.